Capítulo 28. A vontade. A grande obra é, antes de tudo, a criação do homem por si mesmo, à base de trabalhos conscientes e padecimentos voluntários. A grande obra é a conquista interior de si mesmo, de nossa verdadeira liberdade em Deus. Necessitamos, com urgência máxima, inadiável, desintegrar todos esses eus que vivem em nosso interior, se é que em realidade queremos emancipação perfeita da vontade. Nicolas Flamel e Raimundo Lulio, ambos pobres, liberaram sua vontade e realizaram inumeráveis prodígios psicológicos que assombram. Agripa não chegou além da primeira parte da grande obra e morreu penosamente, lutando pela desintegração de seus eus, com o propósito de possuir a si mesmo e fixar sua independência. A emancipação perfeita da vontade assegura ao sábio império absoluto sobre o fogo, o ar, a água e a terra. Para muitos estudantes de psicologia contemporânea parecerá um exagero o que em parágrafos anteriores afirmamos, com relação ao poder soberano da vontade emancipada. Não obstante, a Bíblia nos fala maravilhas sobre Moisés. Segundo Filon, Moisés era um iniciado nas terras dos faraós, às margens do Nilo, sacerdote de Osíris, primo do faraó, educado entre as colunas de Ísis, a mãe divina, e de Osíris, nosso pai que está em segredo. Moisés era descendente do patriarca Abraão, o grande mago caldeu, e do respeitável Isaac. Moisés, o homem que liberou o poder elétrico da vontade, possui dom dos prodígios, e isso é sabido pelos divinos e pelos humanos. Assim está escrito. Tudo o que dizem as sagradas escrituras sobre esse caudilho hebreu é certamente extraordinário, portentoso. Moisés transformou seu bastão em serpente, transformou uma de suas mãos em mão de leproso, e logo lhe devolveu a vida. Aquela prova da sarça ardente colocou bem claro seu poder, o povo compreendeu, ajoelhou-se e prosternou-se. Moisés utilizou uma vara mágica, emblema do poder real, do poder sacerdotal do iniciado nos grandes mistérios da vida e da morte. Ante o faraó, Moisés transformou a água do Nilo em sangue, os peixes morrem, o rio sagrado ficou infectado, os egípcios não mais puderam dele beber e os canais de irrigações do Nilo derramaram sangue sobre os campos. Moisés fez mais, fez com que aparecessem milhões de rãs desproporcionais, gigantescas, monstruosas, que saiam do rio e invadiam as casas. Logo, ao seu gesto, indicador de uma vontade livre e soberana, aquelas rãs horríveis desaparecem. Mas como o faraó não libertava os israelitas, Moisés operou novos prodígios, cobriu a terra de sujeira, suscitou nuvens de moscas asquerosas e imundas, que depois se deu ao luxo de afastar. Desencadeou a espantosa peste, e todos os rebanhos morreram, exceto os dos judeus. Colhendo fuligem do forno, dizem as sagradas escrituras, jogou-a no ar, e, caindo sobre os egípcios, causou-lhes pústulas e úlceras. Levantando seu famoso bastão mágico, Moisés fez chover granizo dos céus, que de forma inclemente destruiu e mata. Logo fez estalar o raio flamígero, fazendo retumbar o trovão aterrador e chover espantosamente. Logo, com um gesto, devolveu a calma. Contudo, o faraó continuou inflexível. Moisés, com um golpe tremendo de sua vara mágica, fez surgir, como que por encanto, nuvens de gafanhotos, logo vem trevas. Outro golpe da vara auto-observação e tudo retorna à ordem original. O final de todo aquele drama bíblico do Antigo Testamento é muito conhecido. Intervém Jeová, faz morrer todos os primogênitos dos egípcios e o faraó não teve mais remédio que deixar ir os hebreus. Posteriormente, Moisés serviu-se de sua vara mágica para separar as águas do Mar Vermelho e atravessá-las a pé. Quando os guerreiros egípcios se precipitam por ali perseguindo aos israelitas, Moisés, com um gesto, faz com que as águas voltassem ao normal, tragando os perseguidores. Inquestionavelmente, muitos pseudos-ocultistas, ao ler tudo isto, quiseram fazer o mesmo,
ter os mesmos poderes que Moisés. Contudo, isto é absolutamente impossível, enquanto a vontade continuar engarrafada dentro de todos e em cada um desses eus que carregamos nas diferentes profundezas de nossa psique. A essência, embutida no mim mesmo, é o gênio da lâmpada de Aladim, almejando por liberdade. Livre, tal gênio pode realizar prodígios. A essência é vontade e consciência, infelizmente se processando em virtude de nosso próprio condicionamento. Quando a vontade se liberta, então, mescla-se ou se funde, integrando-se com a vontade universal, fazendo-se por esta razão, soberana. A vontade individual, integrada com a vontade universal, pode realizar todos os prodígios de Moisés. Existem 3 tipos de ações: a. Aquelas que correspondem à lei dos acidentes; b. As que pertencem à lei da recorrência, fatos sempre repetidos em cada existência; c. Ações determinadas intencionalmente pela vontade consciente. Inegavelmente, só as pessoas que hajam libertado sua vontade mediante a morte do mim mesmo, poderão realizar atos novos, nascidos de seu livre-arbítrio. Os atos comuns e correntes da humanidade são sempre os resultados da lei de recorrência ou mero produto de acidentes mecânicos. Quem possui vontade livre de verdade, pode originar novas circunstâncias. Quem tem sua vontade engarrafada dentro do eu pluralizado, é vítima das circunstâncias. Em todas as páginas bíblicas existem relatos maravilhosos, de alta magia, vidência, profecia, prodígios, transfigurações, ressurreição de mortos, seja por insuflação, ou imposição de mãos, ou pelo olhar fixo na raiz do nariz, etc. Abundam na Bíblia a massagem, o azeite sagrado, os passes magnéticos, a aplicação de um pouco da saliva sobre a parte doente, a leitura do pensamento alheio, os transportes, as aparições, as palavras vindas do céu, etc. Verdadeiras maravilhas da vontade consciente, liberada, emancipada, soberana. Bruxos, feiticeiros, magos negros, abundam como a erva daninha, mas esses não são santos, nem profetas, nem adeptos da Irmandade Branca. Ninguém poderia chegar à iluminação real, nem exercer o sacerdócio absoluto da vontade consciente, se previamente não houvesse morrido radicalmente em si mesmo, aqui e agora. Muitas pessoas escrevem-nos frequentemente, queixando-se de não possuir iluminação, pedindo poderes, exigindo-nos chaves que os convertam em magos, etc. Mas nunca se interessam por se auto-observar, em se autoconhecer, por desintegrar esses agregados psíquicos, esses eus dentro dos quais se encontram engarrafadas a vontade, a essência. Pessoas assim estão obviamente condenadas ao fracasso. São pessoas que cobiçam as faculdades dos santos, mas de maneira alguma estão dispostas a morrer em si mesmas. Eliminar erros é algo mágico, por si só maravilhoso, que implica rigorosa auto-observação psicológica. Exercer poderes é possível, quando se libera radicalmente do poder maravilhoso da vontade. Infelizmente, como as pessoas têm a vontade engarrafada dentro de cada eu, obviamente esta se encontra dividida em múltiplas vontades, que se processam cada uma em virtude de seu próprio condicionamento. Resulta claro compreender que, por tal motivo, cada eu possui sua vontade inconsciente particular. As inumeráveis vontades engarrafadas dentro dos eus se chocam entre si frequentemente, fazendo-nos por tais motivos impotentes, débeis, miseráveis, vítimas das circunstâncias, incapazes,